Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Saulo, de perseguidor a perseguido. Capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Veja que a perseguição movida aqui contra os cristãos era uma só: a todos que invocam o teu nome. Mas o que seria se invocar o nome de Jesus naquela época? E como entenderíamos invocar o nome de Jesus hoje? Vejamos a partir do versículo 20, onde encontramos a resposta a essa pergunta, que pode parecer simples, mas como o inimigo sempre trabalha o seu engano, aprimorando como armadilhas para o povo de Deus em cada época, vejamos o que realmente era o problema e o que é que Paulo, depois, uma vez convertido, está pregando, que também move-se perseguição contra ele. Versículo 20. Logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Toda aquela crença dos discípulos, que era a crença de ensinar que Jesus era o Filho de Deus, Paulo agora, inspirado por Deus, uma vez convertido, passa a pregar também isso. E imediatamente vai passar de perseguidor a perseguido. Perseguia por causa disso, do se invocar o nome de Jesus, ou seja, dizer que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do homem era o Filho de Deus, e essa era, obviamente, a perseguição. Será que era isso mesmo que Paulo entendia? Como é que Paulo entendia esse assunto, da relação Cristo-Deus, Cristo com Deus? Como é que ele entendia isso? Vamos ver no livro de Gálatas, a partir do capítulo 1 a 3. Na saudação de Paulo, nós podemos entender qual era a crença de Paulo em relação à divindade de Cristo. Vejam, Gálatas 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por parte algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, agora preste atenção. Graça e paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é difícil entender a visão que Paulo tinha. A visão de Paulo era muito simples e muito clara. Ele entendia claramente que Jesus era o Filho de Deus e que havia um Deus, o Pai. Como ele próprio expressa em sua carta aos Coríntios, quando ele diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas note, por favor, nada muda, nada de novo debaixo do sol. A perseguição era movida por quê? Porque ensinava-se que Jesus, o Filho do homem, Jesus em sua humanidade plena, era ainda o Filho de Deus. Ou seja, aquilo que temos procurado ensinar aqui, que Jesus, a todo momento, quem olhasse para Jesus via um ser humano, completamente humano, mas jamais deixou de ser e jamais deixará de ser o Filho de Deus. Jamais. E aí é que residia a divindade de Cristo. Jamais perdeu a sua origem divina. Agora, obviamente, como temos procurado ensinar aqui, não era na
carne dele que estava a sua divindade, né? No corpo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai habitava absolutamente, plenamente no seu Filho. E é isso, claro, que Paulo entendia também, né? Como vemos o tempo todo, ele dizendo, né? Por Jesus Cristo, de Deus o Pai. E o tempo todo essa relação, né? O capítulo 1 do livro de João, no capítulo 5, mostra também essa realidade de forma simples. Capítulo 5, 1 João 5, 1, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aplicação que João faz. O que João está dizendo aqui não é nada diferente da crença de Paulo. E o mesmo problema que Paulo enfrentou, João enfrentou também. Por isso a epístola de João vem para procurar mostrar o engano perigosíssimo, né? O engano do anticristo, que é colocado em cima dessa doutrina, que é um pilar do evangelho, né? Diz 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus, todo aquele que crê que o humano, todo aquele que crê que o Filho do homem é o Cristo, é o Filho de Deus, é o divino, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem o gerou? O Pai, né? Também ama ao que dele é nascido. Agora, interessante, por favor, note os detalhes que a Bíblia traz. Se você ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Veja que são colocadas duas coisas aqui, gerado e nascido. Quem foi gerado? Quem foi gerado foi Cristo. Cristo foi gerado de Deus, certo? Foi gerado de Deus. Mas o Filho do homem, por assim, não foi gerado de Deus. O Filho do homem foi nascido de Deus, porque nasceu de uma mulher. Certo? É interessante notar como a Bíblia traz os detalhes impressionantes para que a gente entenda bem. Aquele que era plenamente divino e somente divino não foi nascido, foi gerado. Repetimos, aquele que é nascido é o humano, porque o nascimento está pautado ao ser humano, né? Ou às criaturas criadas por Deus. Claro que neste caso, nós não dizemos que Jesus foi criado por Deus. O que estamos ensinando é que Jesus foi nascido de mulher, coisa que Cristo não foi. Cristo não foi nascido de mulher, ele foi apenas gerado do Pai. Cristo não tinha uma mãe, certo? Quando aqui na terra, como ser humano agora, nascido de mulher. Tá bem? Por isso o gerado retrata a divindade de Cristo como filho literal do Pai, e Jesus é retratado aqui, né? O que é nascido com a sua humanidade, pois nascido de um ser humano, nascido de Maria, nascido de mulher. Voltamos então para o livro de Atos e seguimos a partir do versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. É curioso, eu fui tentar entender um pouco melhor esse confundia. É claro que nós entendemos esse confundia porque eles não criam assim, e Paulo agora, quando começava a falar, confundia eles, porque eles tinham tão enraizado no coração deles, ensinados pelos fariseus, pelos falsos pastores da época, pelos escribas da lei da época, que negavam veementemente que Jesus era o Cristo, né? Que Jesus, o ser humano que estava ali, era o Filho de Deus, literal. Eles negavam tanto isso que as pessoas ficaram confusas. Nada novo debaixo do sol. Hoje também as pessoas ficam confusas. Nesse exato momento em que levamos avante uma série que tem por título Que Te Conheçam, onde tentamos mostrar a realidade, né, da divindade de Cristo pautada em sua filiação e a sua humanidade plena enquanto aqui na Terra, muitas pessoas ficam confusas. E não era diferente na época, né, do apóstolo Paulo. Os judeus ficavam confusos.
Me chama a atenção o que escreveu uma senhora há muito tempo atrás sobre este confundir os judeus. Me permita ler, está na página 124 do livro Atos dos Apóstolos, que leva o mesmo nome, né, desta epístola de Paulo. Diz assim, ó: Paulo era capaz de arrazoar com clareza extraordinária e por seu fulminante sarcasmo podia colocar o adversário em posição nada invejável. Em algum momento, Paulo, quando confundia esses adversários, ele usava de sarcasmo. Eu confesso que muitas vezes eu sou tentado a usar de sarcasmo, porque é tão absurdo o que alguns chamados líderes procuram ensinar hoje. Eu não tenho a menor dúvida que se Paulo estivesse hoje entre nós, se Elias estivesse entre nós, né, eu não tenho a menor dúvida que eles usariam de sarcasmo em algum momento com isso, porque uma doutrina tão clara, tão simples, que ensina que Jesus é o Filho literal de Deus, e você tem lives com 4, 5 pastores negando veementemente isso, que é uma coisa que uma criança de 7, 8 anos entende, qualquer cordeirinho de Deus entende. Ora, ele abre a Bíblia e diz, né, o Pai levou o Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele lê e diz, bom, então realmente quem morreu foi o Filho de Deus. E os pastores tentam convencer a grande massa. E pasmem, milhares, se não milhões de adventistas batem palmas, aplaudem. Tamanha heresia, tamanho absurdo. Então hoje você consegue entender por que Paulo usava de um certo sarcasmo. É como se fosse tão absurdo que só brincando, só realmente usando de sarcasmo. E me vem à mente, curiosamente, quando a gente fala de sarcasmo, me vem à mente imediatamente um campeão da fé, um homem que sem dúvida nenhuma foi um exemplo também para nós, obviamente, não como Cristo, mas uma vez que João Batista veio no espírito de Elias, e nós sabemos que devemos nos levantar no espírito de Elias, não só chamando o pecado pelo nome, mas também procurando seguir os passos até onde a inspiração nos permita seguir os passos desses homens, me chama muito a atenção Elias. Veja o que fez Elias, está registrado no primeiro capítulo de Reis, né, no capítulo 18, a partir do versículo 27, olha só o que fez Elias. Tamanho era o absurdo do que estavam fazendo os líderes de Israel na época, leia-se, os pastores da época, do povo escolhido de Deus. Diz: sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, sarcasmo, e dizia, olha o sarcasmo de Elias aqui, é como se dissesse, não é possível, veja o que vocês estão fazendo, a loucura do que vocês estão fazendo, né? Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura está dormindo, e daí ele vai despertar. Gritem mais alto. Absurdo. É como se nós disséssemos agora, escuta, vocês não têm noção do que vocês estão dizendo. Falsos pastores, vocês não têm ideia do que estão fazendo. Dizendo que Jesus não é o Filho literal de Deus, dizendo que de fato ele apenas assumiu esse papel. Pode haver uma coisa mais absurda do que essa? Eu jamais imaginei que um dia presenciaria isso dentro da igreja adventista, uma igreja que foi chamada por Deus, uma igreja que se arroga conhecer a Bíblia, de homens, entre aspas, que se dizem homens bíblicos, só usando de sarcasmo. Hoje eu entendo porque Paulo faz, eu entendo porque Elias fazia isso, e entendo porque Lutero fazia isso. Vejam Lutero, o que fazia também, né? Eu tentei achar o livro, existe um livro que ele se chama Do Cativeiro da Igreja para a Babilônia, ou de Babilônia para a Igreja, alguma coisa assim, não me lembro bem o título agora, me perdoem, onde ele usa de muito sarcasmo, mas violento, contra padres que ensinavam absurdos. Mas nesse livro, Nascido Escravo, ele também dá para se detectar o sarcasmo dele,
E justamente por quê? Porque chegava a ser absurdo o que se ensinava. Aqui ele está fazendo uma defesa contra alguns absurdos de Erasmo. Alguns dizem que Erasmo era convertido. Erasmo tinha problemas porque Erasmo em algum momento apostatou também e começou e fez uma tese, inclusive, sobre alguns assuntos e recebeu o elogio do papado. Bom, não é preciso dizer muito mais, né, como Lutero se sentiu quando viu isso de Erasmo. E começou uma guerra espiritual entre eles. Por quê? Porque Lutero defendia a Bíblia, a sola Escritura, né? E ele diz, né, para Erasmo: você criou uma nova maneira de perder de vista o significado óbvio de um texto. Fazendo uma análise aqui de um assunto, né, em que Erasmo entra com o livre-arbítrio, deturpando a ideia do livre-arbítrio, né? Aí, do homem não convertido, né? Mais à frente ele diz assim: você diz que a palavra hálito, nesse trecho bíblico, indica a ira de Deus, e que a palavra carne indica a fraqueza do homem que não dispõe de qualquer poder contra Deus. Mas será que a ira de Deus não teria outra coisa para atacar, senão a infeliz debilidade humana? Sarcasmo. É como se diz, será que Deus não tinha mais nada para fazer, além de atacar a debilidade humana? Como se fosse necessário atacar a debilidade humana? Um Deus que nem se permitiu participar da guerra no céu para expulsar o inimigo, porque se Deus entra na guerra, é como se amanhã ou depois o inimigo dissesse: como é que eu ia vencer? Eu tive que lutar contra o Senhor e tive que lutar com o seu filho. E ele lutou apenas com o Filho de Deus, né? Foi Cristo, Miguel e os anjos de Miguel que batalharam contra o inimigo, né? Então, obviamente que só usando de sarcasmo aqui Lutero, para poder fazer Erasmo entrar aqui, entender, né, o que estava fazendo. Mas, de acordo com a sua explicação, sem Cristo podemos fazer um pouco, mesmo que imperfeitamente. Desse modo, suponho que quando João 1,3 diz: sem ele nada do que foi feito se fez, isto significa: sem ele foi feito um pouco, mesmo que imperfeitamente. Quanta ignorância! Veja que Lutero, ele ataca fortemente, com sarcasmo, né, a Erasmo. Por quê? Embora um tema latente, um tema que na época, né, trouxe muitos dissabores para a igreja, uma vez que a perseguição era acirrada naquela época, o papado, né, tentando a todo momento tirar a vida de Lutero, mas ainda assim Lutero não perdia a chance de usar de sarcasmo, porque era como se, né, como Elias, dizendo: você não está vendo que absurdo que vocês estão fazendo, né? Sigamos, né? Atos 9, é claro que uma pergunta surge, né? Mas podemos usar de sarcasmo? Deus o sabe, Deus o sabe. Essa é provavelmente, né, a imperfeição humana, porque Jesus nunca usou de sarcasmo. Jesus foi perfeito. Mas quero que vocês me acompanhem aqui com Paulo, porque às vezes coloca-se Paulo num pedestal, coloca-se Elias num pedestal, e a gente sofre às vezes com isso, porque diz: eu nunca vou chegar, né, aos pés deste homem. Isso é bom para que a gente entenda a nossa debilidade. Mas é preciso também entender, porque isso nos fortalece, porque a Bíblia, apesar de entender e ver como esses homens foram campeões na fé, como a Bíblia realmente, né, traz esses homens como heróis da fé, Paulo alimentando as igrejas, Elias sendo trasladado, a Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então eu olho para isso e me animo, porque eu digo: bom, afinal de contas, né, então se ele tinha as mesmas paixões que nós, eu posso vencer também, né? Não apenas porque Cristo venceu, mas porque Cristo deu possibilidade para que esses homens vencessem também. Esses homens em Cristo foram mais que vencedores também, né? E é por isso que essa debilidade deles deve apenas nos fortalecer. E quando você é tentado, por vezes, né, a usar de um pouco de sarcasmo, veja, não é que deveria, mas nós vemos que eles também, chegou uma hora que eles não aguentaram, tamanha era, né, tamanho era o absurdo do que se ensinava, e assim nós também, tamanho é o absurdo do que se ensina em relação, né, à filiação de Cristo, que por vezes eu arrisco dizer que se Paulo estivesse aqui e Elias estivesse aqui, eles usariam de sarcasmo também
porque é absurdo, completamente absurdo, o que se está ensinando por aí e, infelizmente, nas igrejas adventistas do sétimo dia, as chamadas igrejas protestantes também, né? Capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 23 agora. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Veja, Paulo então começa a ensinar, e com tal poder, ainda que em algum momento com sarcasmo, mas com tal poder que ele provava, diz o texto, provando que aquele era o Cristo. Provava. Os fariseus, os judeus, eles já tinham prova sobre isso. Eles que inventaram, né, a história de que os discípulos haviam roubado Jesus da sepultura, etc, etc, etc. Quando Paulo agora prova que aquele Jesus era o Cristo e era irrefutável, né, Paulo realmente acreditava que, como esses eram seus irmãos na fé, ele realmente acreditava que eles aceitariam as evidências que derrubaram Paulo de um cavalo, né? Porque Paulo foi estudar depois disso, 3 dias ele ficou lá, né? Sem visão, e ele começou a rememorizar tudo aquilo que ele ouvia, começou a rever as profecias. Depois Ananias, né, devolve a ele a visão e ele começa a reestudar todo o assunto profético, e ficou muito claro isso para ele, e ele começa agora a pregar, né, que aquele era o Cristo, com ênfase de que aquele Jesus, o ser humano, era o Filho divino de Deus. E ele pregando isso, ele acreditava realmente que, assim como ele, né, era uma pessoa sincera e honesta no que fazia, ele acreditava realmente que os líderes aceitariam e que os membros da igreja da época também aceitariam. Lê do engano de Paulo. Infelizmente, lê do engano. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que me dizem, meu irmão na carne uma vez me disse assim: Rogério, por que você saiu da igreja católica, Rogério? Por que você não tentou ensinar então a verdade para eles? Pergunto, Deus me mandou ensinar a verdade para eles? Deus me mandou ensinar a verdade para os líderes católicos? Não. Deus me mandou sair de Babilônia. Foi isso que Deus me mandou fazer. Sair. E a gente tem que obedecer a Deus, mesmo quando a gente acha que não é o melhor a ser feito. E com o tempo, eu conheci uma igreja que, por todas as coisas que eu via, ensinava a Bíblia, e solamente a Bíblia, sola Escritura. Com o tempo estudando, eu vi que ela também não ensinava somente as Escrituras. Eu vi que sim, os fundadores dela ensinavam a Escritura, mas ela já havia abandonado essa Escritura. Aí eu tenho um chamado. E esse chamado, ele não me diz, fique lá e pregue para eles. Paulo tinha no coração a certeza que eles aceitariam. Sabe o que aconteceu? Eles tomaram conselho entre si para o matar. Paulo realmente acreditava que poderia convencê-los da verdade. Mas havia um Deus no céu, o mesmo Deus que hoje diz, sai dela, povo meu, falando de Babilônia, né? E muitas pessoas dizem, mas se vocês estão ensinando que a igreja adventista é Babilônia, vocês estão errados, por isso, por aquilo, por aquele outro, porque a senhora White disse que não. Nós nunca ensinamos que a igreja adventista é Babilônia. Nós ensinamos sim que ela hoje, infelizmente, faz parte da grande Babilônia de Apocalipse 18, porque a mesma inspiração que fala que ela não é Babilônia, também diz que ela corria o risco de virar uma filha de Babilônia. E infelizmente isso se cumpriu. Por quê? Porque ela aceitou as doutrinas de Babilônia. E se mais não puder a pessoa acreditar que nos ouve, apenas pense nisso. A principal doutrina de Babilônia é ensinar a Trindade. Essa é a principal doutrina babilônica. E se mais ainda não for suficiente, ela se caracteriza como uma filha de Babilônia pelo simples fato de não aceitar que Jesus é o filho legítimo de Deus. Só isso a torna uma filha de Babilônia, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Porque é uma heresia, como dissemos, absurda não crer que Jesus é o filho literal de Deus. Triste, absurdo, mas, e muitos então, inclusive me questionavam, diziam, Rogério, por que você saiu da igreja? Primeiro, eu não saí da igreja. Assim como muitos irmãos, como eu, fomos expulsos dela.
Há uma diferença enorme entre sair e ser expulso. Ainda que uns tenham saído porque simplesmente não queriam mais participar dos absurdos que se cometem lá, no meu caso e de muitos outros, nós fomos expulsos. É curioso que o diabo usa essa armadilha muito bem. Ele só talvez não tenha percebido que muitos amados irmãos, eles já entenderam essa armadilha do inimigo. O inimigo expulsa a pessoa da igreja, depois ele chega e diz: escuta, por que você saiu da igreja? É absurdo. O diabo tenta imitar Elias, sendo sarcástico também. A realidade é que o sarcasmo do diabo, para muitos hoje que estudam a palavra de Deus, esse sarcasmo do diabo não funciona. Venha de pastor, venha de membro, venha de quem for. E a desculpa infeliz de muitos membros, e eu não estou condenando esses membros agora, mas a desculpa infeliz que eles dão é: não, tem que estar lá, tem problema, tem isso, não, é a arca de Noé, com os animais aqui, os animais ali, isso e aquilo. Não é assim que funciona. A verdadeira igreja de Deus era Paulo e aquelas pessoas que de fato estavam procurando fazer a vontade de Deus. A arca de Noé estava sendo construída com base na palavra de Deus. E o ecumenismo, que hoje funciona, não está construindo uma arca com base na palavra de Deus. Mas Paulo realmente acreditava que em algum momento ele poderia convencer aqueles homens. Mas veja, por exemplo, quando eles tomam conselho para o matar. Para todos nós, se levanta João 16. Veja o que diz João 16, né, nos versículos 2 e 3. João 16, 2 e 3. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vão expulsar vocês. Se você pregar a verdade, vão te expulsar. Você só está lá porque você não está pregando a verdade. Porque se você expulsar, vão te expulsar. Jesus não erra. Eu posso errar, nós todos podemos errar. Jesus não. Jesus está dizendo: vão te expulsar das sinagogas. A menos, claro, que você não seja um cristão de verdade. Daí não vão te expulsar. A menos que você não ensine a verdade. Daí não vão te expulsar. Não vão te perseguir. Se Elias não falasse a verdade sobre Jezabel, sobre o pecado do líder da igreja da época, né, de estar mancomunado com Jezabel, a mulher prostituta, a igreja prostituta, nada aconteceria com ele. Ela ficou brava porque Elias não apenas condenava o pecado de Acabe, que estava como líder da igreja da época, como líder do povo de Deus na época, mancomunado com uma mulher, leia-se uma igreja prostituta para os dias de hoje, como ele também mostrou claramente o desagrado sobre os falsos profetas que estavam enganando aquele povo. E ela então moveu a perseguição. Mas Elias, embora tendo fugido de Jezabel num primeiro momento, ele jamais deixou de repreender o pecado. Jamais. E Elias, certamente, né, é um exemplo disso. Só foi perseguido porque falou a verdade. João Batista foi perseguido porque falou a verdade. Perdeu a cabeça, foi morto, degolado porque falou a verdade. Qual era o pecado que ele repreendia duramente? Não te é lícito estar casado com esta mulher. Líder do povo de Deus. Líderes do povo de Deus que me ouvem hoje. Não é lícito a vocês estarem casados com a Jezabel moderna. Não é lícito o que vocês estão fazendo. E podem ter certeza, na hora certa, Deus há de cobrar esse pecado. Agora, quanto aos membros que querem participar deste pecado, sendo cúmplices desse pecado, por isso é dito no livro do Apocalipse, né, que se torna cúmplice desse pecado, né? Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Você vai ser cúmplice desse pecado, porque você fica se alimentando e alimentando o erro. Não é mais para fazer isso. Se você está lá, pregue a verdade. E vamos ver quanto tempo você vai ficar lá. Pregou a verdade, vai ser expulso. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Quanto mais tempo você ficar no engano, mais você será enganado e mais você terá a certeza de que estas pessoas que estão pregando a verdade precisam morrer. E vai chegar uma hora que a tua boca emitirá o eco das palavras de Anás e Caifás. É necessário que morram esses homens e não pereça toda a nação. É melhor matar esse povo fanático, alarmista, que fica pregando essas coisas. Vejam bem, isso partirá de lábios adventistas,
que dirão contra seus antigos irmãos, porque finalmente estão completamente mancomunados com a besta, completamente enganados. Aquela procissão que a senhora White viu e disse, eu conhecia eles, porque eram irmãos dela. Mas aí quando se aproximaram, aqueles irmãos, aquelas pessoas que ela conhecia, ela viu, era uma procissão católica. Você quer fazer parte disso? Tem certeza que vale a pena fazer parte disso? Pense bem nisso, por favor. E então, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, pensará estar fazendo um serviço a Deus. Anás e Caifás. Não, se nós não fizer isso, vai perecer toda a nação. Chega uma hora que o engano é tão grande e você pensa que vai poder pular fora quando quiser. Não vai. Não vai. Chegar a qualquer momento, se no tribunal celestial, se lá no céu o nosso Pai Celestial olhar em algum momento e dizer, deixai-o, está entregue aos ídolos, você estará irremediavelmente perdido. Você participando da idolatria, a cada dia, a cada momento em que você nega a filiação literal de Cristo, a cada momento que você nega a paternidade do Pai, o Deus único, você está transgredindo o primeiro mandamento e você está em idolatria, tão certo quanto aqueles homens adoraram um bezerro. A única diferença é que você não se inclina para um bezerro, você se inclina para uma doutrina falsa, e é idolatria da mesma maneira como aqueles que leem, né, os escritos da senhora White sabem. Ela diz, é tão fácil criar uma doutrina, né, com base no erro, quanto fazer um ídolo de madeira ou de gesso. Então, o erro, finalmente, é o mesmo. O inimigo melhora, entre aspas, o seu engano, e muitos, infelizmente, estão ajoelhados diante de Baal, imaginando que estão adorando o Senhor. Versículo 3 de João 16, e isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Veja, não conheceram o Pai nem a mim. Nós seremos perseguidos porque procuramos conhecer o Pai e o Filho. Outros perseguirão porque não conhecem o Pai nem o Filho. O que eles conhecem é uma trindade que destrói completamente a personalidade do Pai e a personalidade do Filho. Voltamos e finalizamos no livro de Atos, né? Diz finalmente, 9:24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, desceram dentro de um cesto pelo muro. Finalmente eles tiram Paulo por um muro, né, pelo muro, dentro de um cesto, porque não havia outra maneira. Os judeus haviam decidido que iriam tirar a vida realmente de Paulo, mas note o que encontramos no capítulo 22 do mesmo livro de Atos, 22, 18, 19 e 21. Atos 22, 18, 19 e 21. Diz, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Sai apressadamente, Paulo, porque não vão aceitar o teu testemunho acerca de mim. Paulo, assim como muitos hoje dentro da igreja, estão querendo dar o testemunho lá dentro. Saiam apressadamente, porque Jesus está dizendo, não vão receber o testemunho acerca do Filho do Homem. Não vão aceitar o testemunho acerca do verdadeiro e literal Filho de Deus. Não vão. Então, em algum momento você realmente imagina como Paulo que isso vai acontecer. É preciso que a gente ore e peça que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para saber exatamente quando pregar e quando não pregar. Jesus sabia exatamente quando falar e não falar, mas neste caso aqui, sai apressadamente de Jerusalém. Saia rápido, porque já é tarde, e quanto mais você fica no engano, mais você vai estar escravizado a ele. Note que aqui é o mesmo que você encontra no livro de Mateus, no capítulo 24, quando diz que é para sair de Jerusalém, aquele que deixou a capa não busque para pegar a capa, etc, etc, etc.
sai apressadamente de Jerusalém. Não fique, não participe do pecado. E é o que encontramos também no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 18. Capítulo 18 de Apocalipse, 18, 2 e 4. Apocalipse 18, 2 e 4. Vejamos o que encontramos aqui. E que, imagino, você lembra bem dessa passagem, né? Diz: clamando fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Veja que não é Babilônia, é a grande Babilônia. É Babilônia e as filhas. Babilônia e todas as igrejas que absorveram as doutrinas do catolicismo, da Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Quando os servos de Deus já estão sendo expulsos dessas igrejas, quando não houverem mais servos de Deus ali, os demônios tomarão conta completamente. Vale a pena arriscar? Você realmente acha que vale a pena arriscar? 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Até quando endurecerás o coração à mensagem de Deus? Não arrume mais desculpas. Não há mais desculpas para se usar. O diabo está expulsando os servos de Deus de dentro das igrejas de Deus. Deus está transformando em bênção aquilo que aparentemente é uma maldição. As pessoas hoje, muitas pessoas são livres para adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência, buscando realmente servir a Deus em tudo aquilo que Ele tem ensinado. Já é mais do que hora de despertar e entender que não há mais tempo para desculpas. A mensagem não é fique nela. Não há nenhuma mensagem no Apocalipse dizendo fique nela, seja ela que igreja for. Não há essa mensagem. É sai dela, povo meu. Se você é do povo de Deus, se você faz parte deste povo, é hora de sair. E não buscar mais desculpas. Estude, ore, peça a Deus sabedoria para entender o que está acontecendo. E você pode realmente imaginar que o seu testemunho ali dentro será válido. Não vai converter aqueles que escolheram a apostasia. Eles escolheram a apostasia. Por favor, entenda isso. A liderança escolheu a apostasia. E claro, há gente boa ali? Há. Não se discute isso. Mas o convite é para todos. Sai dela, povo meu. Não vai corrigi-la, não vai conseguir, porque a mensagem não é vamos corrigi-la. A mensagem é sai dela, povo meu, para não ser participante dos pecados dela. Você não vai conseguir dominar essa igreja, não vai. E algumas pessoas dizem, mas ela nunca vai apostatar a tal ponto de aparecer outra. Não, ela nunca vai, ela já apostatou. Não existe isso. Não existe isso de Deus dizer não vai apostatar até lá. Não existe isso. Deus não quer que ninguém apostate, mas Ele não vai agredir o livre-arbítrio. No momento que um líder, no momento que um pastor, no momento que um presidente resolve apostatar, ele vai apostatar. Deus não vai pegar ele na marra e dizer você não vai apostatar. Isso não existe. Deus não agride o livre-arbítrio. Você quer servir a Satanás? Vai servir. É preciso que você entenda essa realidade. Deus não vai agredir o livre-arbítrio que Ele te deu. Não vai. Por quê? Porque ainda que Ele o ame profundamente, quando você escolhe o caminho da apostasia, se você realmente escolhe servir a Satanás, Ele vai respeitar a tua decisão. Chora, sofre, porque o amor é sofredor, mas vai respeitar. Aliás, Deus vai intervir nesta terra quando o livre-arbítrio for retirado. Quando o mandamento do sábado agora for derribado completamente e o domingo for uma lei e as pessoas tentarem obrigar você a guardar o domingo, tentando retirar o teu livre-arbítrio. Tal é o respeito que Deus tem pelo livre-arbítrio que foi dado. Então, quando tentarem retirar o teu livre-arbítrio, aí Ele vai intervir. Mas quando você exerce o teu livre-arbítrio, Ele não vai levar você na marra para um lugar que você não queria. Não será assim. E terminamos com, diz, versículo 26 de Atos 9. E quando Saulo chegou a Jerusalém,
procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Muitos que abandonaram as fileiras da verdade presente, muitos que hoje atacam os ministérios leigos, chegará um momento que eles tentarão novamente se unir. Eu sei que muitos ou poucos, Deus o sabe, voltarão. Aqueles que hoje estão, infelizmente, como o cão volta ao vômito. Aqueles que hoje voltaram ao vômito. Assim como os anjos no céu que ficaram contra Deus em algum momento, mas depois, no novo apelo maravilhoso de Deus e de Cristo, voltaram. Assim também muitas estrelas errantes que abandonaram e voltaram ao vômito, novamente se unirão, procurarão se unir ao povo de Deus. Muitos, inclusive, hoje que nos atacam, procurarão se unir a esta verdade presente. Terão muita dificuldade. Por quê? Porque será muito difícil para aqueles que foram atacados e que são atacados hoje, que foram expulsos de maneira injusta, agora poder aceitar e ver sinceridade nessas pessoas. Entrará em ação, então, os Barnabés modernos. Barnabé era um homem que, sem dúvida nenhuma, se levantarão homens no espírito de Barnabé por uma razão simples. Barnabé era um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino do céu. Então se levantarão Barnabés que trarão Paulo, como ele trouxe, para o meio do povo, mostrando que de fato o arrependimento dele é genuíno. Que Deus nos dê muitos Barnabés, que possam realmente fazer essa pacificação. Porque se a mensagem é dura, se a mensagem é dolorida, ela busca um objetivo só: fazer com que as pessoas entendam, fazer com que os líderes entendam, fazer que com toda essa gama hoje que está seguindo o ecumenismo, compreenda que estão do lado errado. E você? De que lado está? Pense nisso. Perseguido ou perseguidor? Perseguidor ou perseguido? Responda apenas essa pergunta e você certamente identificará o lado que você está. Que Deus te abençoe. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.